Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Todo início de vídeo aqui no canal, a gente costuma colocar uma introdução para falar sobre o relato e também para colocar o modo de ser e pensar do Nadina. Aquela busca da, não perfeição, mas a busca da evolução do aprendizado, descobrindo respostas através do que aprende com experiências vividas por gente igual a gente. A gente comenta muito que a vida apronta, que tem armadilhas, mas que também tem pessoas que aprontam e quando vem a lei do retorno culpam a vida. As introduções às vezes são muito longas, mas tem a intenção de tentar colocar sempre que nós respeitamos o sobrenatural, que nós o consideramos apenas o desconhecido que a nossa limitada compreensão não consegue definir. Tem o lado aterrorizante? Tem, como tudo na nossa existência tem, mas não é só isso. E assim a gente tenta seguir caminhando, buscando conhecer os universos que para nós ainda são obscuros, mas sempre com respeito, sabendo onde está pisando e com muito cuidado. Porque realmente nós estamos aparentemente muito bem, de repente mudou tudo. Muitas vezes por uma ironia do destino, outras vezes por situações criadas por nós mesmos. Com ou sem culpa, é indiferente. Então por esse motivo eu peço que você assista esse relato até o fim. Preste atenção nos detalhes e tire suas conclusões. Com certeza, ele traz alguns ensinamentos que serão importantes para todos nós na continuidade da nossa longa caminhada. Senhor Romário, eu sou o André Luiz. Agradeço a oportunidade de poder contar a minha história na expectativa que o senhor goste dela, que a publique, que ela seja útil. Porque eu não sei se alguém poderá aprender alguma lição através dela, mas eu aprendi muito. Que é incrível, né? A cada dia que passa, eu vejo se confirmar o que o senhor repete sempre. A vida não é uma madrasta. A vida é uma mãe que educa, que ensina. Cabe a nós entender o que ela quer dizer e usufruir o máximo desse aprendizado. Eu, André Luiz, como eu vou me definir? Bom, filho de uma família classe média, média baixa, a mais comum das famílias brasileiras, aquelas que moram na periferia, numa boa casa, mais longe do centro, precisa sacudir em trens e ônibus, mas nunca faltou comida na mesa, tem o carrinho de 10 anos na garagem, mora numa casa própria que precisa de uma série de reformas, mas não paga aluguel. Enfim, aquela vida à margem do que tem de melhor, mas dentro do possível, vivendo com o mínimo necessário. E eu sou filho de um pai honesto. Para mim, honesto até demais. Porque ele está sempre preocupado com os outros. E quem quer agradar a todos, quer ser amigo de todos, acaba sendo inimigo de si próprio. Assim eu via meu pai, mas ele era feliz do jeito dele. Às vezes eu passava raiva de vê-lo com pouco dinheiro, fazendo um trabalho que poderia receber mais, mas bem dizer, era explorado e aceitava, porque quem eu estava contratando era um amigo dele, como se em transações comerciais houvesse amizade. Então comigo não, comigo eram amigos, negócios à parte. Eu quando saía de casa, saía para trabalhar e ganhar dinheiro. E ganhar o máximo que pudesse, que se fosse para perder ou empatar, então eu virava para o canto, formava uma conchinha com a minha velhinha e ficava ali no quentinho. Eu não posso dizer assim que era um cara de índole ilibada, acima de quaisquer suspeitas. Não. Longe do politicamente correto. Mas digamos, uma análise comercial, já que eu sempre fui comerciante, vendo o preço de mercado.
Se uma índole, naquela média alta, valesse 100, se alguém pagasse 30 por mim, estaria bem pago. Nunca fui bandido, malandro, não, sabe? Aquele tipo que fugiu da aula da honestidade, porque naquele dia estava num curso intensivo de como roubar velhinha na fila do banco. Não, eu nunca fui isso, não. Mas também sempre gostei de levar vantagem. Na verdade, eu quando tiro alguém para compadre, eu sou leal. Mas tirando meu pai, tirando meu amigo Maurício, tirando minha mulher e meus filhos, olha, eu não encontro ninguém que eu possa dizer que está imune às minhas recaídas de malandragem. A minha mulher. Ai, a Simone. A Simone foi sempre o alicerce, a luz da minha vida. Eu conheci Simone assim por acaso. Naquele sacode do trem. Quem mora em São Paulo sabe o que eu estou falando, principalmente quem mora na periferia. Aquele final do dia que você já está arrebentado, louco para chegar, aquele trem apinhado de gente. E como nada está tão ruim que não possa piorar. Eu tinha torcido o tornozelo no futebol, estava de muleta, mas mesmo assim fui trabalhar, estava com o pé que era uma batata. Em pé ali na muleta e segurando. A Simone estava ali me olhando. Uma carinha, ela estava sentada, bonitinha. Meu Deus. Ela simplesmente chegou, moço. Aí ela levantou, sente aqui. Eu disse, não precisa. Não, sente, eu sei, isso aí deve estar doendo, né? Nossa, eu sentei. Ela estava segurando livros, cadernos, estava voltando da escola. Aí eu disse que ela podia botar tudo no meu colo ali. Aí nós fomos conversando, cara. A conversa fluiu naturalmente. E eu soube que eu morava longe. E ela morava 3 paradas, 3 estações depois. Aí até fiquei surpreso da gente não ter se encontrado. Até disse a piada, a gente nunca se encontrou, já que pega o mesmo trem. Começamos a rir, né? Porque a coisa mais difícil do mundo é a gente se encontrar ali naquele formigueiro. Ver uma pessoa 2 vezes no ano é praticamente impossível. Mas nós combinamos não deixar cair na coincidência. Eu falei que eu pegava o trem todo dia naquela hora. Ela era mais alternada, mas combinamos que ela também pegaria naquela hora e ia para o 3º vagão, que era onde nós estávamos. E assim nós começamos a fazer. E nos encontrávamos. Aí como ela subia antes de mim, quando eu chegava, já tinha o meu lugar reservado. Aí íamos conversando. Com o tempo, a gente começou a ver que tinha muito em comum. Principalmente o fato de termos que terminar 2 namoros mal sucedidos que ambos tinham. Para depois então começar algo que prometia ser forte. Prometeu e foi. Namoramos. E quando eu fiz 22, ela tinha 20. Resolvemos alugar uma casinha no bairro onde ela morava, que ainda era mais barato que o meu, e bem mais longe. E começar a nossa vida. Ela havia se formado no fundamental, no médio. Eu tinha parado de estudar, mas sempre trabalhei em comércio, em mercado. Sabia tudo de mercado. E aí quando chegou o Juliano, nosso primeiro filho, lógico, a coisa começou a apertar. E surgiu, perto de onde eu trabalhava, lá no centro da cidade, uma oportunidade única. Era um mercado. Mercado de bom porte, mas muito mal administrado. Estava quebrando. O seu Barbosa, o homem que começou o negócio, criou os filhos ali, estava decepcionado porque deu para os filhos comandar e eles simplesmente deixaram a coisa a Deus dará. E ele ia fechar as portas. Eu já tinha trabalhado com ele. Ele me conhecia. E foi no meu trabalho oferecer. Perguntar se eu queria assumir o supermercado dele, o mercadinho dele. Eu disse, seu Barbosa, até gostaria, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, não é você que sempre falou que dinheiro aparece se você sabe comprar e sabe vender? O que sobra é lucro? Eu disse,
Poxa, mas por que você veio procurar a mim? Ah, porque eu não queria ver minhas portas fechar. Eu sempre gostei do jeito que você trabalhava, você praticamente cresceu trabalhando comigo. Eu não pude segurá-lo porque não tinha o dinheiro para pagar o que você merece. Eu sei que aqui você ganha muito mais. Eu sei que você tem um filho pequeno. Mas vamos fazer o seguinte. Eu passo o mercado para você. A gente negocia um preço. Você me dá o que pode agora. Depois vai pagando assim assado. Fizemos um bem bolado e realmente ele queria passar para mim. Poxa, se eu fosse solteiro e não tivesse um filho pequeno, eu pegaria assim, sem pensar. Mas eu tinha, meu Deus, eu tinha minha família, eu tinha minha mulher, eu tinha meu filho Juliano. Aí eu fui falar com a minha criança. Ela olhou para mim e disse, ó bem, o mercado pelo menos, comida na mesa não vai faltar. E é o importante, o que eu ganho dá para complementar. Vai, mete as caras, vamos lá. E eu fui. Fui mostrando toda a minha habilidade. Que eu sempre fui muito bom negociador. Bom para o bem e bom para o mal. Por isso que eu digo, não me julguem. Eu era um negociante, uma família para cuidar, um filho para criar e logo depois descobri que tinha outro caminho. Então eu não podia sair de casa às 5 horas da manhã e voltar sem os valores que justificassem a minha ausência. Ah, eu fiz muito negócio e muita negociata. Olha, eu fiz umas jogadas que me orgulho muito e outras que nem tanto. Eu arrisquei. Eu joguei alto. Mas quando eu falo jogar alto, se você não é do ramo, para tentar entender, jogar alto é comprar uma mercadoria que pode chegar só na madrugada, na expectativa que não esteja passando polícia e que nota fiscal, legalidade passaram longe. Aí receber aquela mercadoria, maquiar bem, jogar nas prateleiras e agradecer. Deu certo. Então eu comprava. Eu comprava o que tinha boa qualidade e podia dar lucro. Ponto. E nessas jogadas, nessas negociatas, nessas parcerias, tudo muito arriscado muitas vezes. Bom, na época que o jogo do bicho não tinha essas coisas de loto Sena, Mega Sena, não. Então era a loteria esportiva, a loteria federal, a loteria estadual e o jogo do bicho. O jogo do bicho era uma contravenção que era perseguida. Pois bem, eu tinha não uma banca, mas tinha um ponto de venda de jogo de bicho daqueles grandes. E dava uma comissão muito boa. Na época era 30% que eu recebia da banca. Imagina. Tinha dias que eu chegava a vender, um dia dinheiro de hoje. Eu estou falando isso aí antes do plano real, mas é dinheiro de hoje. Digamos, eu vendia aí 8 mil reais de jogo de bicho. Poxa, eu ganhava 2.400 de comissão. Imagina. O bicho me dava mais do que muitos dias nas vendas do meu mercado. Mas eu mexia com tudo. Eu mexia com tudo. Só não mexia com droga. Não, droga não. Droga eu sabia que era caixão e vela preta, não. Mas o resto era resto. Bom, Juliano, prestes a completar 2 anos, veio o Marcelo. Marcelo, prestes a completar 1 ano e meio, veio a Sara. Juliano, Marcelo, Sara, a minha Si. Meu Deus, era a minha família, mas o mercado estava crescendo. Estava crescendo. Eu conseguindo pagar, o negócio já era meu. De repente eu fiz a proposta mais maluca do mundo do seu Barbosa. De comprar, não só o ponto, mas comprar o prédio.
Para ele não tinha diferença. Até seria bom que ele não deixaria herança para aqueles filhos dele, que só souberam destruir o que ele construiu. E eu trabalhava. Eu trabalhava dia e noite. Minha mulherzinha trabalhava dia e noite. Olha, mas pelo menos tinha um lado bom. A gente tinha certeza que não teria mais filhos, não naquele ritmo que chega, né? 3 bocas. Porque para ter filhos tinha que fazer certas coisas. A gente chegava em casa, cada um batia para um lado, desmaiava, acordava e voltava, ia, voltava. Aí a coitadinha, para poder suportar, ela contratou uma moça muito boa que cuidava das crianças, cuidava da casa enquanto ela ia trabalhar também. Assim a gente ia trabalhando muito. E nessa correria, 8 anos se passaram. E nesses 8 anos as crianças já estavam crescidinhas, todas na escola. Eu ainda morava de aluguel, mas estava começando a construir. Coloquei uma laje a construir em cima do prédio da minha loja. E seria uma bela casa. Imagina a minha loja ali, que eu tinha comprado do Seu Barbosa, ela tinha 30 de frente, 40 de fundos. E lá em cima seria a minha casa. Então eu teria a casa, teria naquela laje, eu teria um jardim, teria qualidade de vida e trabalhando. Aí já comecei a tirar uns dias de férias, de folga. Nossa, porque eu estava precisando muito. Então eu pegava as crianças, pegava minha neguinha, íamos para uma praia, ficávamos ali 10, 15 dias jogados. Era uma data já determinada. Data essa que era no dia seguinte do 1º de janeiro. E daí já tinha passado dezembro, as festas de Natal, o Réveillon, onde se vendia muito. Aí, poxa, depois do dia 1º, o povo todo ia para a praia. O povo todo ia para viajar, a cidade morria. Então era quando eu podia tirar uns dias para mim. Nesse período eu já estava com a Ana Lúcia e com o Ademir, 2 gerentes, funcionários que começaram comigo, eficiência, honestidade, eu confiava muito neles. Aí a gente combinava assim. No dia 2 eu saía, voltava dia 15. No dia 15 ao dia 30, saía a Ana, do dia 31 ao dia 15, e assim todos tirariam suas férias de 15 dias e o negócio não sentiria. Eu estava muito feliz. Estava dando tudo certo, principalmente com poder tirar uns dias com a minha família. Mas daí numa certa noite, o que vinha dando certo deixou de dar. Eu tinha comprado uma carreta baú de carne, claro. Uma carne de matadouro clandestino, totalmente ilegal. Mas que ia me dar um lucro fora do comum. Nosso preço que pedi foi sensacional. Carne sem nota. Carne sem procedência. Nossa, que loucura. Isso eu fazia direto. Só que tinha outro agravante ali. E ali eu caí de otário mesmo. Era carne roubada. E a casa caiu para mim. A receptação. Foi um baque. Foi um baque. Fui para trás das grades, com razão. Sabe, não podia me fazer de vítima do destino. Não. A casa caiu, pronto. Dançou, perdeu, mané. Foi horrível. Eu gastei o que tinha e o que não tinha. Eu distribuí dinheiro para tudo que é tipo de gente. A minha loja, tão bem estocada com aquele movimento, ficou às moscas. Eu que estava com 25 funcionários, fiquei com 8 e ainda devendo salários.
Ainda bem que a Ana, minha gerente querida, minha amiga abençoada, segurou a onda, mas não tinha como. Olha, o que a gente leva anos para construir, num golpe de falta de sorte, ou num flagrante, vai embora. Aí eu consegui sair, uma mão na frente e outra atrás. Aí pensei em vender o prédio, fechar tudo, mas poxa, eu podia até tentar de novo. Ia tentar. Só que a vida ficou pior do que era antes, pior do que no começo. E o que mais fazia falta, que é o que eu pensava na cadeia, no período, era do momento de férias com a minha família. Não tinha jeito, não tinha jeito. Não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para nada. Mas lembra que eu falei daquele meu amigo no início, um amigo, que eu dizia que era um que eu tirava para compadre? Nossa, quando eu saí ele veio, conversou comigo, não me deu lição de moral, não me criticou, apenas perguntou como é que eu estava, eu dei a real para ele, coisa. Aí, sem querer, eu comentei das minhas férias. Eu tinha um orgulho das minhas férias, de poder dar 15 dias na praia com meus filhos, com a minha esposa, mas eles pareciam tão felizes, e eu me sentia tão pai, né? Daqui um pouquinho já estariam adolescentes, aí já iria embora, eu queria criar uma memória afetiva com eles, e durante algum tempo eu consegui. E aquilo eu tinha perdido e me doía. Ô, carinha que me custou caro. Mas daí o meu amigão, mais uma vez, me surpreendeu. Ele me disse que, claro, no período que eu costumava sair, ele não poderia fazer muito, não. Mas ele falou que tinha uma casa. Eu sabia que tinha uma casa muito boa na praia. Mas ele não morava em São Paulo, ele morava muito longe. Ele tinha ido cedo para lá, se deu muito bem, estava com uma transportadora, tinha a casa dele, tinha a casa na praia, e me ofereceu que eu poderia ficar na casa dele, na praia, durante 15 dias, porque ele ficaria ausente. Aí ele falou o período que ele faria uma viagem com a esposa para a Europa. Mas se eu quisesse, aqueles 15 dias seriam meus, ele não me cobraria absolutamente nada. Cara, eu não acreditei. Quando eu reuni a família e comentei, meu Deus, foi uma festa. Como a gente se contenta com pouco, né? E ficou combinado assim. Eu liberei Ana para suas férias, para que ela estivesse de volta no período que eu fosse sair. Só que o dinheiro estava muito curto, eu não podia tirar dinheiro do meu negócio, mal dava para pagar os funcionários. E o dinheiro da minha mulher era para manter as crianças na escola, era para manter a casa, não tinha. Mesmo ganhando os 15 dias, não tendo que pagar aluguel, poxa, a viagem para chegar lá era de 26 horas. Ônibus para nós 5 saía muito caro, e de volta, não. Iríamos de carro. A firma tinha um Fiat Doblô, e foi um dos poucos que sobraram ainda depois da decadência. Perdi caminhão, perdi meu carro, que era sensacional, mas o velho Doblô ficou. Mas tinha um detalhe, 26 horas. Bom, eu saía no primeiro dia, teria um pernoite, depois seguiria, quer dizer, no final, os 15 dias se tornariam 11. Eu podia sair antes para chegar no início dos 15? Não podia, eu não podia ficar tanto tempo fora assim. E o dinheiro que eu ia pagar de diária num hotel, por mais barato que fosse, para nós 5, na ida e na volta, meu Deus, só com esse dinheiro eu já conseguiria fazer, bem dizer, uma compra de mercado. Se bem que mercado eu levaria muita coisa do meu, mas mesmo assim seria uma economia sensacional. E aí eu, conversando, acabei convencendo a minha mulher
de mais uma loucura. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Nós sairíamos no primeiro dia, às 3 da manhã. Iríamos direto, sem pernoite. Poxa, minha mulher não dirigia. Eu teria que tocar 26 horas sozinho. Para eles, o Doblô é uma caminhonetinha. Aí lá atrás montaríamos cama, eles poderiam ir dormindo, se quisessem. Levaríamos comida, pegaríamos um fogareiro pequeno, coisa de pobre. Mas que era uma farra para os meninos. E eu, se cansasse, pararia, dormiria umas 2 horas num posto. Era puxado, mas poxa, mas a gente sairia 3 horas no primeiro dia, no segundo dia estaria chegando no destino ali, se tudo der certo, por 6 da manhã. Meu Deus do céu. Eu poderia dormir o dia todo, mas eles iriam desfrutar, eles já estariam. A casa tinha piscina, a casa tinha isso, a casa tinha aquilo. Com essa viagem econômica, a gente só praticamente gastaria só o combustível, teria um dinheiro para comprar as coisinhas lá, enfim. Não só o que estava levando o mercado, também dá uma saída, ir numa sorveteria, viver um pouco. Aí quando chegasse no 15º dia, faríamos o mesmo. Só que daí sairíamos 3 horas da tarde, para chegar no 16º dia, já anoitecendo em casa. Ou seja, nós aproveitaríamos bem. E esse era o objetivo. E combinamos, e assim fizemos. 3 da manhã. A criançada até então não dormiu à noite, com aquela ansiedade. Imagina, 10, 9, 7 anos, aquelas coisas de ir para a praia, de ir com a família, de poder contar com os amigos, sabe? Aí ficou eu e a mulher na frente, eles atrás, e com aquele espaço para dormir, mas também quando bateram, desmaiaram. E eu fui. Eu era acostumado, ainda jovem, um cara forte. A patroa ficava ali na frente, dava aquelas pescadas, voltava, dava aquelas pescadas. Quando começou a amanhecer, aí paramos num posto, eu lavei bem a cara, ela fez um café da manhã. Aí eu disse, velho, deita aí, dorme, pelo menos até a hora do almoço. Era umas 6h30. Mas você vai sozinho, não tem problema, pode ir. Se der sono, eu paro. E assim foi, ó. Deitou, mas desmaiou que ressonava. As crianças meio que acordavam, aí ficavam conversando comigo ali. Aí quando começou 1h, 2 horas da tarde, aí o sono começou a bater, eu disse... Aí parei também num posto. Aí fui. Todos nós tomamos um banho no posto. Aí fizemos o nosso almoço.
Aí eu disse pra molecada, eu vou dormir, vou precisar dormir. Pelo menos umas 2 horas, vocês façam silêncio. Eles concordaram, eu deitei, mas bati e desmaiei. Aí acordei, lavei a cara e vamos embora. Vamos embora. A noite foi chegando, mas eu estava bem. Quando deu umas 10 horas da noite, todos estavam dormindo. Aí começou aquela coisa. Meu Deus. Eu começava a pensar numa situação qualquer, de repente aquilo dava um branco, eu já abri o olho, já estava pensando em outra coisa, aí tu já põe a mão no câmbio, aí já começa a se esticar, começa a botar a mão na nuca, aí pega a garrafa de café térmica, toma um cafezinho, aí não pode botar o rádio muito alto porque está todo mundo dormindo lá atrás, aí dá aquela bobeira, aí o pé começa, sabe, acelera, desacelera, acelera, desacelera, o carro começa a bambear na estrada, o sono pegando e eu pensando, puta, eu tenho que dar uma parada, tá demais. Aí começou a chover, aquele chuvisqueiro, sabe? Mas pararam ali no meio do nada, eu não sabia onde eu estava, com a minha família, era perigoso, eu já comecei a achar que eu fiz loucura. Mas eu estava procurando qualquer luz, sabe, para parar, uma luz, de repente eu vejo aqueles 2 faróis em cima de mim, aquela buzinada, e eu dei uma guinada pro lado. Fui para o acostamento, acordei todo mundo, eu me acordei. Aí até consegui controlar o carro. Aí só o que eu lembrava que era um carro pequeno que vinha ao contrário ali e eu tinha invadido a pista dele. E eu lembrava também assim, tipo de câmera lenta, o motorista do outro carro parecia um alemão, sabe aquele alemão, aquele cara brancão? Mas foi muito rápido, foi uma fração de segundos. Aí veio a mulher, perguntou, e aí, como é que foi, o que aconteceu? Eu digo, não, nada, deixa. É um carro que veio contra nós, eles meio que perderam. Acho que ele se perdeu na direção, na chuva, mas eu consegui desviar. Mas você tá bem? Você tá com sono? Bom, naquela hora eu não tava com sono de jeito nenhum. Digo, não, eu tô bem. Aí, continuei, as crianças acordaram. Ela foi lá pra trás, preparou uma coisa pra gente comer, um sanduíche, coisa. Tinha levado um isopor, tinha uns refrigerantes, bem coisa de, sabe, piquenique de pobre, mas tava uma delícia. Aí eu pude ligar o rádio, botei uma música para tocar. Aí chegamos numa parada, já era quase meia-noite. Aí paramos, fomos no banheiro, dei uma lavada na cara, mas eu estava bem. Também já estava nos meus cálculos, mais umas 4, 5 horas eu estava chegando. Aí entramos e fomos indo. De repente as crianças foram lá para trás, dormiram de novo, como criança dorme, né? E eu comecei a olhar no retrovisor, vendo um carro atrás de mim. Eu ainda falei para a mulher, nossa, tá vendo aquele carro? Ela olhou para trás assim, aqueles faróis, Mas presta atenção, eu vou acelerar, depois vou desacelerar. A impressão que dá é que quando eu ando mais, ele anda mais. Quando eu paro um pouco, ele para um pouco. Ela acelerar, eu digo, olha só. Eu fui e pisei fundo. Mas eu andei. E ele sempre na minha cola. Aí eu disse para a mulher, agora eu vou diminuir. Aí diminuí para andar assim a 60 por hora. E ele sempre mantendo distância. Ela olhou, ai amor, o que é isso? Ele está nos seguindo. Eu disse, eu não sei, mas parece que sim. Aí eu segui. Segui logo à frente. Tinha uma entrada para a direita, que era para o litoral. E daquela entrada para a direita, nós estaríamos a 120 quilômetros do nosso destino. Aí ela olhou assim, graças a Deus, olha a placa, nós estamos chegando. Eu digo, não estamos não. Aí eu passei reto. Aí o que você está fazendo? Eu quero ver o que vai acontecer agora. O bendito carro passou reto. Aí eu já tinha andado por aquela estrada. Tinha mais ou menos uma lembrança. Eu sabia que uns 30 quilômetros mais na frente teria um acesso para a esquerda, que ia oposto do lado do litoral, que era para subir a serra, uma serrinha. Aí nós em pânico, aquele carro atrás de nós.
Aí eu entrei à esquerda. Quando eu entrei à esquerda, eu olhei, ele veio também, aí eu não tive dúvida. Aí eu falei pra minha mulher, prepara as crianças. Ela disse, mas pra quê? Prepara as crianças, vai lá pra trás. E se prepara. Aí eu puxei a arma, que estava no meu porta-luva. O que você vai fazer? Eu digo, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou saber o que esses caras querem. Ah, mas não é perigoso? Eu digo, bom, perigoso tá. Mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito, eu vou ter que decidir isso. E aí fui, quando ela estava pronta, o carro, digamos assim, estava uns 200, 300 metros de nós. Mas a gente viu o farol. Aí ainda bem que ainda era um lugar de subida assim, mas tinha umas matas em volta. Aí eu falei pra ela, eu vou parar, quando parar você abre a porta e desce com os meninos, se esconde na mata. E ali você, eu vou ver o que esses caras querem com a minha família. Mas não deu outra. Quando eu senti, sabe, é aqui, parei, ela pulou, desceu com as crianças, fechou a porta, eu segui mais um pouco, e o carro veio. Quando o carro veio, eu parei, desci e fiquei pronto assim, ó. Agora eu quero ver o que esse filho da puta vai fazer. Eu juro. Olha, se eu estivesse sozinho, talvez eu tivesse alguma dúvida. Mas minha esposa estava ali perto. Ela estava apavorada, mas acompanhou tudo. Aquele carro passou por ela e veio em minha direção. Quando ele chegou perto de mim, que eu apontei para ver o que ia acontecer, aconteceu tudo o que eu não esperava, que nenhum ser humano poderia esperar. Ele simplesmente sumiu. Foi uma coisa assim, absurda. Eu fiquei olhando. Não é que ele desligou o farol, não é que ele deu minha roda, não. Ele estava chegando e evaporou. Eu me arrepiei todo. Puta merda, eu fiz um sinal da cruz. Aí subi na caminhonete, dei meia volta, fui até onde estava minha esposa. Ela veio, o que foi isso? O que aconteceu? Meu filho mais velho jogando, pai, tá bem? Tô bem. Nossa, a menina chorando, todos, lógico, nervosos. Eu digo, não, tá bem, tá tudo certo, vamos. Foi só um susto. Vamos pra praia, nós merecemos. Entramos no carro, voltamos para a pista principal, andamos mais alguns quilômetros, entramos à esquerda, sentido litoral, foi uma viagem tranquila, mas nós fomos em silêncio, sem entender nada. Bom, chegamos no destino, conforme prevíamos, no segundo dia da nossa aventura. Mas já amanhã, a pino. A casa maravilhosa, a casa espetacular. Eu tinha ido lá uma vez só, quando ela ainda estava em construção. Meu Deus do céu. Ele falou que a gente podia usar todas as dependências, menos 2 quartos ali, que um era dele com a esposa, outro era o escritório dele. Mas o restante estava liberado, exceto a adega. Ele deixou claro que a adega não. Eu digo, não, pode ficar tranquilo, eu não vou na adega. Mas piscina, tudo a gente podia usar. E o que ele não tinha dito para mim é que ele deixou uma senhora que cuidava da casa, junto com o marido, que era o caseiro. Então eles limpavam a piscina, aquela senhora sempre perguntando se alguém queria alguma coisa. A minha mulher ficou lá, não podia pegar um prato para lavar, nada. Foram férias. E aí? Dias maravilhosos. Mas vamos dizer assim, que ficaram estranhos depois do 4º dia. Foi quando eu fui à cidade e comprei um jornal. E estava lendo o jornal. Aí vi a notícia que foi encontrado num abismo na estrada que vinha para cá, um carro que sofreu um acidente com uma família. Era pai, mãe
e 4 jovens. A suspeita é que o motorista havia perdido a direção e vinha em alta velocidade e desceu o barranco. E quando eu vi as fotos do carro e do motorista, era aquele alemão, era aquela imagem que eu vi cruzar por mim naquela noite que eu havia cochilado, e não havia dúvidas, era o carro. O mesmo carro que me seguiu. Era. O carro que me seguiu, mas não poderia ter me seguido porque ele não estava mais entre nós. Era. E é claro, eu não contei essa história para ninguém, muito menos para minha esposa, porque a versão que ela tinha é que algum motorista maluco perdeu a direção e veio para cima de nós e eu consegui desviar. Quando, na verdade, a minha irresponsabilidade de dirigir acima do que eu poderia suportar causou a perda de 6 vidas. Eu destruí uma família inteira. E nem parei para prestar socorro ou ver se estavam precisando de ajuda. Simplesmente fui embora, acobertado na minha mentira e pensando apenas nas minhas férias. E de alguma forma, vai saber como, aquele alemão e aquele carro me seguiram para me lembrar do quão filha da puta que eu era.